Vamos falar um pouquinho de terrorismo econômico? Hoje aconteceu, tem acontecido, né? Tem acontecido um troço asqueroso, absurdo. Gente com responsabilidade, com cargo de Estado, incentivando a especulação, fazendo previsões pessimistas. As previsões pessimistas se alimentam do terrorismo que fazem, e aí eles viram profetas das próprias previsões. Raramente vi um troço tão desavergonhado. Sob o silêncio cúmplice de parte considerável do jornalismo econômico, que também vive um momento inédito. É o caso de falar aqui para muita gente, vai ter eleição em 2026. Não tentem antecipar desde já, esse é um jogo perigoso de desestabilização da democracia. Pode dar muito errado. Eu sei que vocês estão doidos, assim, não, tem de ser o Tarcísio, tem de ser o Tarcísio, tem de ser o Tarcísio. Calma, quem está criando dificuldades para o Tarcísio agora não é o Lula, não é o PT, é o Bolsonaro. Que está inconformado com esse negócio dele tentar encontrar um lugar ali que seja bolsonarista, mas não tropo, Fábio. Bolsonarista, mas não de tudo. Só um pouquinho. Não, bastantinho, mas não tudo, não até o fim. Eu vou destacar aqui uma sutileza da fala do Tarcísio elogiando o Campos Neto, a que pouca gente prestou atenção. E você prestou, sim. Eu fui professor, né, Larissa? Tem que prestar atenção em texto. E eu não era ruim, não, viu? Eu era bom. Dava aula boa. Acredito. Dava aula boa. Quem foi minha aluna? A Vera Magalhães foi minha aluna, sabia? Olha, legal. Jornalista, Vera Magalhães. O prefeito de Santo André, atual, o Serra, foi meu aluno. Né? Gente, posições variadas. Era bom, fazia direito. Prestava atenção a textos. Mas vamos falar do inaceitável terrorismo especulativo contra Lula. O Fábio me ligou hoje e falou, você viu que absurdo o Lula falou? Ele falou que quer equilíbrio fiscal. Ele falou que quer queda da taxa de juros. Ele falou que quer mais investir no social. Eu falei, nossa, Fábio, o que tem de errado nisso? O Fábio falou, vai subir juro, vai ter especulação. Eu falei, nossa, Fábio, verdade. O Fábio é terrível, é um monetarista enlouquecido. Vamos lá. Vamos ao grande pecado cometido pelo Lula, vai. O presidente Lula afirmou nesta quarta-feira que o governo está arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para alcançar o equilíbrio fiscal. A declaração foi dada em discurso no Priority Summit, encontro no Rio de Janeiro, que reúne líderes internacionais e executivos para debater oportunidades de investimentos capazes de propiciar aos países crescimento sustentável. Lula disse ainda que o equilíbrio das contas públicas está atrelado com o aumento da arrecadação e a queda na taxa básica de juros. Vamos acompanhar. Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. A reforma tributária vai tornar nosso regime mais eficiente, mais justo, deixando de penalizar os mais pobres e dando mais competitividade à economia. Mas sabemos que a economia não existe vácuo. O mercado não é uma entidade abstrata, apartada da política e da sociedade. Nada disso se sustenta sem estabilidade política e sem estabilidade social.
Felizmente, demonstramos nossa resiliência entre a maior provação que o Brasil enfrentou em sua história recente. Nossas instituições sobreviveram à tentativa de desmonte do Estado brasileiro e a democracia prevaleceu sob os ataques de forças extremistas. Impecável. Sabe o que pegou aí, Larissa, Fábio? O Lula disse: estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit. O Lula não anunciou aqui corte de gastos. Ele não anunciou corte de gastos. Ele disse esperar um aumento da arrecadação. E a gente viu uma medida provisória de aumento da arrecadação ser devolvida. Eu já vou falar disso. E ele disse esperar a queda da taxa de juros. Só que a essa altura já está claro que o Banco Central dificilmente... Olha, Larissa, Fábio, vocês lembram que lá atrás o Banco Central havia, porque eles fazem umas previsões para o futuro, falando em queda de 0,5 ponto. Uhum. No meio de uma palestra lá, o Campos Neto ele não é meio, 0,25. E pode até ser nada. Ele mudou, sem falar com o diretor do Banco Central. Aí deu um 4-5 em favor do corte de 0,25. Banco Central dividido, como será? O próprio Campos Neto andou especulando, imagine o que será depois de mim, a linda. E agora já está falando, Fabinho, não quer derrubar mais juros, não. Parou, chega. E hoje, depois dessa fala do Lula, começou a conversa de que, na verdade, vai ser preciso aumentar o juro. Aumentar o juro por quê? Então, alguns ficam especulando, elevam os juros futuros e o Banco Central sai correndo atrás. Então tá bom, então também vou elevar o juro. Sem ter razão para isso. A inflação está pedindo um aumento da taxa de juros? Isso é injustificável. A nossa inflação ainda está na casa de 3%. Fábio, eu falei ontem aqui, desde o regime de metas, 99, só há 3 anos nós tivemos juros na casa de 3% e um dos anos abaixo de 3%. Só. Em 25 anos, 24 fechados, só 3. Será que a inflação brasileira é esse desatino? E aí, porque o presidente fala que aposta em aumento de arrecadação, queda da taxa de juros, corre especular? E alguns vagabundos ficam justificando isso? A partir de previsões, algumas, infelizmente, eu vou chegar lá, estimuladas pelo próprio presidente do Banco Central? Nunca tivemos um presidente como ele? Aí, o dólar chegou a 5,42, nem sei a quanto fechou, deixa eu ver aqui. Porque também não foi só isso, teve outras coisas que influenciaram. 5,40, 5,407, né? Mas, e também se esperava a taxa de juros nos Estados Unidos. Foi mantida a taxa de juros nos Estados Unidos e isso pressiona o dólar para cima também. Mas, independentemente disso, houve uma especulação atribuída a essa fala do Lula. No dia em que um presidente não puder falar que ele aposta em aumento de arrecadação, em queda da taxa de juros, no dia em que um presidente não puder falar isso, porque é um movimento na sequência especulativo, então vamos entregar o poder para as mesas de
especulação. Ou para alguns especuladores que se comportam como capitães do mato da economia. É um troço absolutamente vergonhoso que um discurso como esse seja pretexto para a especulação. Não? A Bolsa também tem um comportamento ruim, mas aí tem outros fatores. A questão mesmo se deu com os juros. É inaceitável. Ah, inaceitável. É a realidade do mercado. Eu estou apontando aqui fatos que são incompatíveis com essa realidade. Por que é que nós estamos... Esse é o quarto ano em 25 que a gente está com uma inflação, por enquanto, na casa de 3. Mas o centro da meta de inflação é 3. Com banda é de 1,5 a 4,5. Se a inflação ficar entre 1,5 e 4,5, está dentro da meta. Ah, mas nós precisamos ser o centro. Quando você vai olhar ali o centro, o miolo de determinados preços, tem muita coisa aí que é sazonal, pressão de momento. Agora, quando o presidente do Banco Central dá palestra dizendo porque os juros, veja bem, estão se descolando. Aí, queridos, aí ele está estimulando o mercado a especular. E nós já vamos ver isso. Nós estamos vivendo um mau momento? Nós estamos vivendo um mau momento? Nós estamos juntando crescimento, juro que estava em queda, deram um jeito já de interromper, né? Pelo visto. E uma inflação controlada. Meta de inflação de 3%. Onde é que tem inflação de 3% no mundo hoje? Em economia complexa? O Brasil está entregue e sujeito a uma súcia que decidiu antecipar a campanha eleitoral. Acho que vão quebrar a cara, mas... Bola de cristal hoje está sem pilha, Larissa, preciso trocar. O Mercadante estava presente, convidou os investidores a vir ao Brasil e afirmou de que forma o BNDES, hoje considerada a instituição mais transparente do Brasil, pode colaborar com o equilíbrio das contas. Põe o vídeo do Mercadante aí. Na vida, bebe água limpa quem chega primeiro. Então venham logo, vão atrás do BNDES, que é um banco que tem uma carteira de 100 bilhões de dólares, uma inadimplência de 0,0001, é o banco mais transparente do Estado, a instituição mais transparente do Estado brasileiro, aumentou em 92% os desembolsos nesses últimos 3 meses. Temos um desafio fiscal grande. Então, o BNDES está aumentando em 50% os dividendos a serem pagos para o Tesouro, 15 bilhões de reais, que nós queremos participar do esforço fiscal e continuar tendo mais recursos para permitir a estabilidade econômica e o país poder avançar. E nós precisamos de mais relação entre banco público e banco privado, mercado de capitais e fomento à industrialização e à agricultura. Venham para não perder uma oportunidade histórica gigantesca que está se abrindo para o Brasil e para a América Latina. É isso. Mas tem gente querendo vender o caos bem baratinho.